Oi, eu sou o André William Regis e agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre o meu trabalho de conclusão de cursos, que consistia de desenvolvimento de arquiteturas dedicadas para inferência em árvore de decisão. Ele envolve machine learning, que é uma área crescente de estudos, principalmente nessa última década, e também dispositivos móveis, como por exemplo os smartphones, que já são mais utilizados pelos brasileiros do que os próprios computadores. Todos esses dispositivos são movidos a bateria e possuem limitações energéticas que têm que ser levadas em conta. Existem várias abordagens para esse problema. Uma das mais utilizadas é desenvolver hardware dedicado. A intuição para isso funcionar é basicamente: se nós processarmos mais rápido, nós terminamos o gasto de energia mais rápido. Existem diversas técnicas de machine learning que poderiam ser utilizadas, mas a escolhida aqui foi a árvore de decisões, que tem uma ótima vantagem de que ela é computacionalmente barata, porque ela consiste principalmente de comparações e não precisa de componentes mais complexos como multiplicadores, por exemplo. A ideia da árvore de decisão é sempre a partir de um nodo raiz original, percorrendo os caminhos, respondendo às perguntas dos respectivos nodos, até chegar no nodo folha, que seria a resposta, né? Nesse caso aqui, responderia qual é a espécie de um determinado animal. E esse processo de sair do nodo raiz até chegar no nodo folha é chamado de inferência. Esse trabalho, então, se propôs a desenvolver arquiteturas dedicadas para inferência de modelos baseados em árvores com suporte à reprogramação. Para, por exemplo, nesse caso aqui, a reprogramação seria substituir as perguntas ou as respostas parcialmente ou até por uma árvore completamente diferente. A respeito do fluxo do projeto, então seria, essencialmente, a partir de um conjunto de dados inicial é treinado uma árvore de decisão, para que essa árvore de decisão seja utilizada num projeto junto com outro conjunto de dados para se chegar a uma determinada resposta. O objetivo desse trabalho, então, seria desenvolver esse dito projeto, bem como desenvolver um sistema de mapeamento de memória para que seja possível a reprogramação, e desenvolver um método para traduzir as árvores de decisão para o sistema de memória. A partir de uma arquitetura inicial vão ser realizadas outras com otimizações, sendo todas elas validadas mediante simulação, e a ideia era comparar todos esses resultados de trabalhos correlatos. A plataforma de execução utilizada para implementação das arquiteturas foi a FPGA. Então vamos dar uma olhada no fluxo de desenvolvimento para entender um pouco dos artefatos do trabalho. Para começar, foi utilizado HDL, que seria uma linguagem de descrições de hardware, tanto para descrever as arquiteturas quanto para descrever os arquivos de teste. Mas seguindo o fluxo, a partir de uma descrição, foi realizada uma síntese lógica que gera um arquivo chamado netlist, que com ele já é possível fazer a simulação e validar toda a lógica das arquiteturas. Porém, também foi selecionada uma placa para fazer o mapeamento, alocação e roteamento dos recursos dela, para ter uma estimativa dos tempos mais precisa, né, com novas simulações. A placa utilizada foi especificada lá na seção de resultados. Agora, falando do domínio a ser processado, o reconhecimento de distúrbios mentais, ele envolve avaliações subjetivas, então inevitavelmente precisa passar pelo crivo de profissionais qualificados da área da saúde. Porém, esse fato, somado ao de que a análise depende de multifatores, significa que exige um grande volume de dados a ser processados, então utilizar uma técnica de machine learning pode ajudar a identificar casos mais prováveis de serem reconhecidos. Para além disso, também estamos trabalhando com dados sensíveis, então evitar a exposição desses dados numa rede é extremamente vantajoso para a segurança e para a privacidade dos usuários. Além de que processar localmente esses dados, ou seja, no celular, por exemplo, também vai diminuir o tempo de diagnóstico, e diminuir o tempo de diagnóstico comprovadamente aumenta a eficiência dele. A geração da árvore foi realizada com esse conjunto de dados de transtorno de humor bipolar, onde podemos ver os atributos aqui, sendo a classificação identificada nessa última coluna, né, pelo diagnóstico de transtorno de humor bipolar sim ou não, mas todos esses dados eles precisam passar por uma pré-computação para se transformarem todos em números, ficando com essa aparência, e quando convertidos em uma árvore de 4 níveis com essa aparência, sendo as amostras a quantidade de amostras que chega num determinado nodo, os valores aqui divididos em quantos dessas amostras caem sobre cada classificação. No caso aqui, 589 amostras que chegam até esse nodo não teriam o transtorno de humor bipolar e 44 teriam, e esse Gini é uma medida de impureza. Como a gente pode perceber aqui, quando todas as amostras se concentram em uma única classificação, não existe impureza, e quando
Quando ela está dividida igualmente entre todas as classes, ela atinge a sua pior medida de 0,5. Essa medida é realizada, então, para que se procure a pergunta em que gere o menor gene possível, que foram todos gerados usando o software do Scikit-learn. O que é de mais relevante nesse trabalho seria essa primeira linha aqui, onde x4 seria o atributo, ou coluna 4, e o valor a ser comparado seria 0,5, essencialmente dividido entre zeros e uns. Esse exemplo aqui, por comprimir muitos dados, tem uma árvore com todos os nodos possíveis para essa quantidade de níveis, mas nem sempre é o caso, né? Então imaginemos que exista uma árvore composta apenas por esses nodos cinzas aqui, as folhas ficariam em níveis diferentes e isso adicionaria uma complexidade ao projeto, que para ser evitada foi utilizada a técnica de extensão dessas folhas, com esses nodos azuis aqui. Assim, só é preciso fazer a computação dos nodos folhas apenas no último nível. Lembrando que existe apenas 2 tipos de nodos: folha e ramos, tendo as folhas classes e os ramos tendo essas comparações. Então a estrutura para diferenciar esses nodos é essa aqui, onde o primeiro bit define qual tipo de nodo é. Caso ele seja folha, ele precisa selecionar um determinado atributo da entrada e possuir um valor para comparação, que é constante após o treinamento da árvore. Caso ele seja uma folha, ele só precisa de mais um campo além do inicial para informar qual é a resposta. Aquela árvore anterior ali, mapeado em memória, ficaria assim. Então, como podemos ver, o nodo raiz, que se encontra no endereço 0, seleciona o atributo 2 e compara com o valor 5. Está especificado aqui como ramo pelo 0 amarelo. O 2 em binário é esse campo verde e o 5 em binário é esse campo vermelho. Agora, podemos ver que o filho à direita dele, ou seja, o nodo de endereço 2, é um nodo folha que responde com uma classe 5. Quando a gente pode verificar aqui no endereço 2, esse 1 amarelo identifica como folha e a classe está especificada aqui nesse campo roxo. Entendido o sistema de memória, agora vamos para a arquitetura, em que antes de qualquer processamento é necessário armazenar dentro do banco de registradores, que é praticamente nossa memória, para só então poder começar o processo de inferência a partir do calculador de endereços. O calculador de endereços sempre parte do endereço básico, que na primeira iteração é o nodo raiz, e com os nodos selecionados, eles então são buscados no banco de registradores, para que se saiba quais são os valores constantes a serem comparados, assim como também se define quais valores de entrada vão ser selecionados, também para a comparação. A comparação é feita nesse componente, que vai responder para o calculador de endereços qual filho selecionar, bem como vai ser utilizada para se verificar se o nodo selecionado é folha. Caso ele não seja, é informado o calculador de endereços para continuar o processamento na próxima iteração, e caso seja, é selecionado a classe resposta para ser informado os registradores de saída. Entendido o fluxo básico, agora a gente precisa se aprofundar melhor no calculador de endereços para entender as principais otimizações que são relacionadas ao paralelismo. Como dito anteriormente, o calculador de endereços sempre parte de um endereço base, em que se é utilizado para fazer a busca no banco de registradores, e além disso ele também faz sempre pelo menos a computação de mais um nível da árvore para saber quais são os endereços dos candidatos a serem o endereço base da próxima iteração. Acontece que as arquiteturas têm suporte à configuração de vários níveis de computação em paralelo, então, por exemplo, supondo a quantidade de níveis computados em paralelos P e P sendo igual a 3, seriam computados esses 3 níveis aqui para serem buscados no banco de registradores e um adicional para que seja selecionado todos os endereços possíveis a ser endereço base na próxima iteração, e isso só é descoberto ao final, após a computação finalizada no componente de localizador de endereços. O outro componente chave para entender as otimizações é justamente o localizador de endereços, pois é ele que faz as comparações em paralelo. Supondo um único nível por iteração, é simplesmente feita a comparação e essa é a resposta. Agora, se for necessário outro nível, essa resposta é utilizada no seletor do próximo nível. Então, só se leva em consideração a resposta de uma dessas duas comparações. E da mesma forma, a resposta dessa, juntamente com a do nível anterior, é utilizada para selecionar as possíveis respostas do nível seguinte. Nesse caso aqui, computando uma subárvore de 3 níveis. Agora, partindo para um exemplo, para ficar um pouco mais claro. A resposta seria esse PF aqui, que varia de acordo com o filho, e essa resposta aqui é sempre acumulada no bit mais significativo do seu filho. Então, a gente pode perceber aqui que todos esse filho aqui começa com 0,1. Finalmente, podemos partir para os resultados. Aqui, então, foi utilizado essa placa Cyclone 5 da Altera para árvores de decisões de 6, 8 e 12 níveis, com computações sem paralelismo para 2, 3, 6 e 8 níveis em paralelo, com tamanhos de entrada de 8 a 16 bits. Como se pode observar aqui, a quantidade de recursos utilizados
cresceu rapidamente, por isso não foi possível utilizar paralelismo na árvore de decisão de 12 níveis. Os dados mais relevantes aqui seriam o pior tempo de processamento para cada um desses casos. O pior tempo é calculado através do caminho crítico, que pode ser verificado aqui através desse caminho destacado. E para além dos tempos absolutos, vamos ver os tempos relativos à sua versão em software. Nessa tabela aqui a gente pode verificar de todos. Também separei alguns dados relativos aos ganhos a cada nível de paralelismo, que pode ser verificado nessa última coluna para árvores de 6 níveis e 8 bits de entrada, 16 bits de entrada e árvores de 8 níveis. A conclusão é que os ganhos são consideráveis e provavelmente poderiam ser ainda maiores se utilizados a técnica de prefetch ou a tecnologia Zika em vez de FPGA. Essas são todas as referências para as imagens. Obrigado e tenha um bom dia.